Olá, tudo bem? Eu sou o Hudson Zanin e eu vou falar sobre o desenvolvimento de protótipos de baterias de íon de sódio de 1 Ah e seu respectivo módulo de 1 kW para aplicação em mobilidade elétrica. Esse aqui é um projeto desenvolvido na Unicamp, financiado pelo Mover Fundep, né? E com parceria com a WEG, a possível grande fábrica de baterias do Brasil no futuro. Nesse projeto que a gente está indo para um ano, né? A gente gostaria de apresentar essas atividades do grupo aqui, né? A montagem de equipe, o desenvolvimento de anodos, catodos, os revestimentos, a importação de consumíveis que a gente realizou, os eletrólitos que estão sendo modificados e testados e também a célula moeda. Então a gente produziu alguns tipos de sódio vanádio fosfato por diferentes técnicas, né? Os detalhes estão nos relatórios. E a gente fez esses materiais e ele realmente, né, tem a característica micrográfica do NVP. Também fizemos difração de raio-x para identificação dos picos, das fases, transmissão, transformada de Fourier, né, pela análise aqui dos grupos funcionais, analisamos também os materiais de carbono, os residuais da superfície dos materiais produzidos. Então, a gente fez uma caracterização bastante detalhada que vai nos dar a possibilidade não só de publicar esses artigos científicos, mas de reproduzi-los com grande eficiência. Além do material em si, nós realizamos os revestimentos, então fizemos tintas com esses materiais e pinturas. Então, do ponto de vista, são materiais que têm uma aderência excelente, né? E que também a gente consegue controlar a espessura desses materiais de maneira uniforme ao longo de todo o filme. Aqui a gente fez algumas testagens desses materiais em meia célula, né? Com diferentes densidades de corrente, para 25, 50, 100, 200 e tenta entender se esses materiais ao longo dessas ciclagens eles têm um comportamento bastante homogêneo. De maneira geral, né, é um dispositivo que mantém um platô de carga bastante interessante, por isso que a gente investiu muito tempo no NVP, porque ele lembra muito as características do lítio ferro fosfato, que é a bateria mais usada hoje no mundo. Nós testamos vários tipos de espessuras diferentes, né, tanto ao setar o Dr. Blade como na espessura da tinta seca, tá? Tanto da tinta do NVP como dos materiais de anodos. Depois a gente chega lá. Aí essas tintas testadas a gente colocou dentro de uma célula moeda e fez aí a análise tanto de densidades de corrente quanto de espessura e viu o efeito da espessura e das densidades de corrente no comportamento da célula para otimizar. Também utilizamos outro tipo de material que é o sódio manganês ferro níquel. Esse material aqui é um material que a gente foi o primeiro que a gente começou a estudar, né? Mas ele tem um platô um pouco diferente de carga e descarga, a gente vai mostrar ele. Mas ele é o que tem o melhor comportamento na célula inteira. Então a gente acabou voltando para esse cara aqui, né? Aqui a gente está fazendo um estudo para ver o tamanho do particulado, né? Na hora que você vê que ele começa a riscar aqui no final, aqui, é porque a gente está trabalhando no limite, né? O grãozinho já está grande demais para o tamanho da espessura, né? Então a gente tenta otimizar todo esse revestimento. Além disso, né, a gente faz diferentes espessuras de filme e tenta entender como esses materiais vão se comportar, tá? No processo de secagem, em aderência, no comportamento eletroquímico. Então a gente fez alguns tipos de espessura desses materiais aqui e testou na célula moeda, né? Então, tivemos diferentes tipos de massa, diferentes tipos de anodo também, né? Não só do catodo, mas do anodo também, né? Aqui o exemplo do teste eletroquímico do anodo, a gente usou carbonato de etileno e carbonato de metil, um molar de NaClO4, tá? Fizemos algumas cargas de descargas, voltametria cíclica, diferentes capacidades aí ao longo do número de ciclagem. De maneira geral, o anodo ele é menos desafiador, né, quando a gente pensa aqui no hard carbon, do que os catodos para esse tipo de bateria. Né? Então, os anodos ele tem um comportamento muito claro, muito bem esperado, bem comportado, como esse aqui que a gente está vendo aqui. A gente também estudou os eletrólitos, tá? Para estudar os eletrólitos, a gente pegou os carbonatos, né? Policarbonato, dietileno, dimetilcarbonato, etileno carbonato, etileno carbonato com PC, policarbonato, etileno carbonato com dimetilcarbonato. Fez a combinação de diversos tipos de solventes e de sais, tá? O NaPF6, o NaClO4 e aí vai, tá? A gente fez várias combinações e várias concentrações desse PVDF, que é o nosso aditivo que a gente tem colocado nos eletrólitos de baterias de lítio e funcionam muito, muito bem, tá? Para evitar chama. Então, nessas diferentes composições, a gente viu se dissolve, se não dissolve, e aí até o fogo para ver se ele realmente é retardante de chama. E a gente conseguiu desenvolver um eletrólito que é retardante de chama aqui, bastante importante para a segurança.
Esses materiais aí, o Na, é o sódio com manganês, ferro e níquel, né? A gente testou eles com carbonato de etileno de metilcarbonato, tá? 1 molar de NaCl4, que é o sistema que não inflama, né? A gente testou aqui com diferentes processos de sodiação e não sodiação do catodo, porque a gente teve muitos problemas com o NVP na hora de montar a célula completa, né? Então foi uma grande dificuldade nossa. Então esse material aqui, que já tem um platô, ele não tem um platô exato, né? Ele não fica estável como acontece no LFP ou no NVP também, né? Ele tem uma cara com mais cara de capacitor, né? Um potencial bastante variável ao longo da ciclagem. Mas funciona bem, tá? Então é um tipo de célula que a gente vai ter que trabalhar com a eletrônica dela para poder suprir essa questão dessa variação aqui brusca de tensão, tá? Mas funciona bem, a voltametria é bastante interessante. Com taxas de voltametria cíclica aqui mais baixas, a gente tem um processo bastante reversível, né? Essa reversibilidade vai se perdendo quando a gente aumenta a potência, tá? O que é esperado. Fizemos vários tipos de análise de impedância eletroquímica, visando o que a gente faz aqui. A gente seta um certo potencial e oscila a frequência desse potencial. Com isso a gente consegue medir resistência equivalente série, resistência de transferência de carga, a dupla camada elétrica do dispositivo, né, o capacitor interno, e também o transporte de massa, né, o problema de difusão que esse sistema vem a ter em diferentes potenciais. E com isso então, a gente conseguiu fazer várias análises para otimizar essa célula. Então aqui está um exemplo da célula completa, tá? No caso aqui, a gente está trabalhando aqui só para entender melhor, né? Os tipos de dispositivo aqui, né? Que a gente tem. Aqui é um dispositivo de lítio, tá? Só para comparação, tá? Que a gente teve comparando esse com aquele lá, ó, tá vendo? O de lítio a gente tem um platô bem definido e esse aqui a gente não tem, no caso anterior lá do níquel, do manganês, níquel, ferro, não tem esse platô bem definido. Então só para a gente ficar aí como figura ilustrativa, né, de comparação. Então tudo isso foi feito, né, para que a gente pudesse partir para a nova fase, né? A fase nova agora aqui é montar essas baterias de sódio, manganês, níquel, ferro, no formato pouch, como a gente já tem feito com as de lítio. A gente já começou a fazer, né? Aqui está um primeiro exemplo das baterias, dessas baterias aqui, no caso da moeda, tá? Ó, aqui é a carga da moeda, a descarga da moeda. Veja que a gente chega lá em 1,3 mais ou menos miliampere-hora na moeda. E a gente ampliou indo para pound cell usando apenas 2 folhas, tá? Aqui a gente foi para 12, ou seja, aumentou 10 vezes, né? 10 vezes a capacidade da célula, ao invés de trabalhar com uma única moeda, né, a gente está trabalhando com uma folha daquelas da Pound ali. E aí a ideia é que a gente aumente aí um número próximo de 100 vezes esse aqui para chegar na célula de 1 ampere-hora, tá bom? E esse é a nossa obsessão desse próximo ano de projeto. Então a gente fez as células, né? Essa aqui é a capacidade dela de 13 mAh, né? A retenção de capacidade, ou seja, mantém próximo de 100%, eficiência próximo de 100%, só que a capacidade cai ao longo da ciclagem, o que representa provavelmente um problema no nosso processo de produção, principalmente na nossa incapacidade de manter a água fora, a umidade do ar fora dos nossos processos. Eu sou o Hudson Zanin, estou representando um timaço de vários pesquisadores aqui que deram uma energia incrível para esse projeto chegar no grau de desenvolvimento que chegou, e eu entendo que a gente teve o primeiro ano muito bem sucedido e embora os desafios sejam gigantescos para ter essa célula de 1 ampere-hora de sódio pronta no Brasil, a gente está muito confiante que é possível, tá bom? Muito obrigado e tudo de bom.